Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz, que excede a todos os conhecimentos, todos os intelectos esteja convosco. Uma satisfação mais uma vez trazer uma palavra de reflexão. Estou aqui no monte, na subida do Monte da Vitória, não estou especificamente em cima do monte, que tem que andar a outra metade aí, né? Mas estou aqui refletindo na palavra de Deus, refletindo nas coisas de Deus, refletindo nos acontecimentos que nos narra a palavra de Deus, e nos acontecimentos atuais em nosso país, em mundo afora, como diz, né? Em outros países. E a gente tem observado quão próximo está, e é o dia do arrebatamento da igreja. E você começa a analisar nas redes sociais, os canais dos pastores, das igrejas, dos pregadores. Não escuta mais pastores, irmãos e irmãs pregando acerca do arrebatamento da igreja, né? No dia do Senhor, que o Senhor voltará. Parece que a expectativa do arrebatamento da igreja se acabou. Parece que a expectativa de irmos morar no céu, como está escrito no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14. Não turbei o vosso coração, crer em Deus, também crer em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou e voltarei. E voltarei, se eu voltar, vou voltar para buscar vós, para que onde eu esteja, vós estejais também. E a Bíblia diz que o Senhor está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, guardando o dia, o tempo, a época, a estação de vir buscar a sua igreja. Os acontecimentos bíblicos e as profecias bíblicas dos evangelhos, escrito por São Mateus, São Marcos, Dr. Lucas, né? São Lucas e São João, a gente encontra Jesus mesmo dizendo: acautelai vós, cuidado, né? Quando vedes esses sinais, sabeis que está próximo, que está perto. E ele em sua ilustração dizendo: quando vocês vê as aves, por exemplo, florescer, está chegando a primavera, quando as folhas caem, está chegando tal estação. Então, ver essas coisas acontecerem, não só de rumores, mas de guerra, de peste, de violência, saber que está próximo o dia da vinda do Senhor para buscar a sua igreja. Mas parece que a igreja, alguma parte da igreja, né, das 5 virgens prudentes e das 5 virgens insensatas, em algumas versões fala loucas, que as insensatas achou que estava tudo bem, só ir na igreja, só batizar nas águas, só batizar a vez com o Espírito Santo, mas estava tudo bem, não precisava mais. Já estava garantida por estar assíduo na igreja, já estava garantida por ir em todos os cultos, né? E as outras 5 virgens, elas continuaram na sua busca cotidiana da graça de Deus, da unção do Espírito Santo, da comunhão com o Espírito Santo, da comunhão com Jesus, da comunhão com Deus Pai. Não só estar na igreja sob um regime ou uso e costume de uma religião, de uma denominação, mas se chegando a Deus, chegai vós a mim, eu chegarei a vós, diz a palavra, né? Clama a mim, responderei. Aquelas 5 virgens continuaram ali, buscando, enchendo seus azeites. Sua vasilha de azeite quer dizer dispensa, lugar de armazenamento. É lugar de guardar aquilo que você não está usando no momento. Aí eu te pergunto, como é que está a sua vasilha de azeite? Como é que está a sua reserva? Será que a sua reserva está cheia? Será que você tem reserva suficiente para viver dias difíceis que estão vindo ou poderão sobrevir sobre você? Me responda.
pense com você. Como é que está a sua reserva espiritual? Como é que está a sua comunhão com Cristo? Como é que está a sua comunhão com o Espírito Santo? Ou você acha que está em comunhão com os irmãos, no partir do pão, na ceia do Senhor, e está em todos os trabalhos da igreja, está ali apoiando o seu pastor, isso é suficiente? Isso são os passos que damos. Mas o suficiente é estarmos em jejum e oração. Hoje não observamos mais pastores ensinando a igreja a jejuar. Quanto tempo que você não faz um jejum a Deus? Você não escuta mais pastores pedindo para a igreja orar em suas residências, de madrugada. Você não vê, tem igreja que nem tem oração. A única oração que tem é a oração de abertura de culto, de 2, 3, 4, no máximo 5 minutos. Aí é só louvor, perfeito, uma adoração a Deus, perfeito. Mas às vezes você chega na igreja, irmão, querendo falar com Deus, querendo colocar diante de Deus as suas necessidades, e ali você sabe que ninguém está ouvindo, se importando para a tua oração. Às vezes na sua casa você não tem essa oportunidade, às vezes na sua casa você não tem essa chance, né? Às vezes na sua casa, devido às tribulações, a correria do dia a dia, sabemos que os dias estão corridos, sabemos que cada dia que passa, cada instante que passa, as coisas se tornam mais difíceis e a gente tem que trabalha mais e ganha menos, porque o poder aquisitivo nosso cada vez mais se esvai, né? E a gente fica a se perguntar, né, irmão? Como é que tá essa lamparina? Como é que tá? Ela tá acesa? Sim, sim. A das 5 virgens insensatas estava acesa, assim como das 5 virgens prudentes. Porém, a diferença toda era que as virgens sensatas, ou seja, insensatas, não tinha reserva, e as prudentes fizeram reserva. Qual é a diferença, pastor? Elas estavam na igreja, todas as 10. As 5 insensatas, as 5 prudentes estavam na igreja, orava, jejuava. Talvez até as prudentes iam menos na igreja do que as insensatas, né? Às vezes marcava menos a presença no culto até do que as insensatas. As insensatas poderia até marcar mais presença nos cultos, nos trabalhos da igreja, nas reuniões da igreja, do que até mesmo as prudentes. Mas as prudentes tinham reserva, porque elas viviam em oração. Elas viviam meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Elas cuidavam em estudar, em meditar, em conhecer a palavra de Deus, porque ela aprendeu mediante a palavra de Deus, Jesus dizendo nos evangelhos, examinar as escrituras, que são de mim, que testificam. E toda vez que você examina as escrituras, toda vez que você lê as escrituras, que você estuda a palavra de Deus, você conhece mais um pouquinho da história de Deus, de Jesus Cristo, da redenção, do perdão. E aí você se aproxima, e você quer mais estar com a sua lamparina acesa. E aí você começa a criar uma reserva, você começa a buscar a Deus, você começa a orar. Você não ora só no dia ou no momento da sua necessidade, mas você ora com orações de gratidão, com oração de exaltação no nome do Senhor, né? Agradecendo a Deus pelo dia, pelo ar, pela vida que tem, por tudo que Deus tem dado, pelas diversidades, né? Enquanto as insensatas iam para a igreja agradecer a Deus do mesmo jeito, mas elas não enchiam seu cântaro, ela não enchia seus vasos de azeite, ela não buscava através do jejum, da oração. A Bíblia diz assim, Jesus disse assim, se vós estiveres em mim, vós em mim, e as minhas palavras, e vós, tudo que pedir será feito, né? Eu vejo muito, escuto muito pessoas usar esse texto de forma errônea. As pessoas dizem assim, tudo que pedir em meu nome eu farei, mas esquece da condição. Há uma condição, irmão, para você ser salvo. Há uma condição para você ser cheio do Espírito Santo. Há uma condição imposta por Deus, imposta por Jesus Cristo. Jesus disse, se vós estiverdes em mim,
e as minhas palavras estiverem em vós. Não é bastante, não é o suficiente. Você está em todas as reuniões, não é só o suficiente. Vou reformular aqui a frase, não é só o suficiente. Você está em todas as reuniões, participar de todos os trabalhos da igreja, de todas as atividades da igreja, né? Não é só o suficiente, porque aquelas virgens 5 insensatas participavam. A diferença era simplesmente isto, né? Elas estavam em Cristo, sim, estavam elas, as 5 virgens insensatas, ou algumas versões dizem loucas, tolas, estavam em Cristo, mas as palavras de Cristo não estavam nelas. Ela não tinha obediência da palavra de Deus, ela obedecia o pastor, ela obedecia às lideranças da igreja, ela fazia parte de um coral, de um conjunto, de uma banda de louvor, de adoração, de uma célula, de um ponto de pregação, dos trabalhos, das atividades da igreja, sempre estava presente, mas aí eis a condição. Aí entra, irmãos, a condição que o próprio Jesus condicionou. Se vós estiver em mim, mas minhas palavras estiverem em vós. Aí se faz necessário, irmão. A palavra de Deus está em nós, está alojada. E quando eu falo em palavra de Deus, eu não estou falando aqui de usos e costumes, não estou falando aqui de doutrinas, de religiões, não estou falando contra também os usos e costumes. A maioria dos usos e costumes das doutrinas das igrejas são válidas, né? Mas existe muita uso e costume que usa versículo bíblico e fundamental, porque para você criar uma doutrina você tem que ter base, não é você pegar lá um versículo de que quando José foi chamado na presença do rei Faraó, se barbeou, quando eu estou barbeado aqui, para chegar diante do rei, que por isso a gente tem que se barbear. Se o próprio Jesus era nazireu, e Jesus não se barbeava, porque ele era nazireu de Deus, nazireu de Deus não faz barba, não corta o cabelo. Então, para você fazer uma doutrina, você tem que ter uma base bíblica de 2, 3 versículos, que fala, né, que testifica, que dá fundamento àquele outro texto. É uma coisa diferente, né? Em você pegar e usar, que nem algumas igrejas usam como uma base de doutrina, para os seus usos, para o seu costume, né? Aí é onde vem os julgos desigual. Mas não estou aqui questionando isso, eu estou aqui falando que a palavra de Deus precisa estar em você. A palavra de Deus, ela não é pesada, né? Quando você começa a obedecer a palavra de Deus, você sente leveza. É pesado o pecado, é pesada a desobediência à palavra de Deus. Quando você está em desobediência à palavra de Deus, você vive uma vida de patinação, você fica patinando, você não consegue sair do mesmo lugar. Você acha que está acelerando, mas você vai olhar, você está no mesmo lugar. Você não conseguiu, você reagiu, mas você não saiu do lugar, porque você está patinando no mesmo lugar. Aí achando que está avançando. Eu já ouvi vários pastores falar que muitas vezes um bom resultado, né? Às vezes não quer dizer que é a presença de Deus. Às vezes um bom resultado é sua dedicação, é seu esforço, a sua capacidade mental, intelecto, a sua capacidade física, intelectual de você agir e fazer. Agora, há algumas coisas que é Deus que faz, que você não entende, nem as pessoas entendem o que aconteceu. Por que aquela pessoa foi tão abençoada? Por que aquela pessoa, Deus fez isso, Deus fez aquilo na vida dela? Porque ela tem uma história diante de Deus, né, irmãos? Ou você acha que não tem? Você acha que os profetas de Deus não teve uma história de luta, de aflições, de perseguições, de tribulações, né? Profetas que era pobre, profeta que era fazendeiro naquela época era considerado um homem rico, que deixaram a sua fazenda e foram fazer a obra de Deus, foram entregar as mensagens de Deus. Porém, a Bíblia diz que nós temos que estar fundamentado na palavra de Deus, irmãos. Porque muitas pessoas caem e se decepcionam? Porque a decepção ela vem quando você acredita ou que você põe seu fundamento em um homem, em uma pessoa. Se aquela pessoa te decepcionar, você fica decepcionado.
Mas Jesus jamais vai te decepcionar. Então, quando você está com seus olhos, com a sua cabeça, com o seu coração voltado para a palavra de Deus, pode ser um homem ou uma mulher mais amável ou mais amigável, que venha cair, porque todos estão sujeitos a tropeçar, a cair. Não tem um ser humano da face da terra que está isento de cair. Não existe um ser humano, repito, da face da terra, inclusive você e eu, né? De tropeçar, de cair, de vir pecar. Ninguém está isento. A gente luta todo dia, todo instante, para não pecar. Mas a gente não estamos isento. A gente pode, a qualquer momento, vir a cair, né? Que Deus nos dê força e nos guarde deste momento. E para que isso não aconteça, você precisa ter reservas. Reserva do conhecimento da palavra de Deus, né? Hoje você vê pessoas pregando na rede social, falando cada asneira, usando a palavra de Deus, falando cada coisa asneira mesmo, cada blasfema, cada heresia, irmãos, né? Coisas que não tem base bíblica, que eu não posso ir além do que a Bíblia me ensina. Deus sim, Deus vai além de tudo, porque Ele é tudo e todas as coisas. Deus não está detido numa formalidade minha ou sua, ou de qualquer pastor, ou de doutrina de qualquer igreja. O Senhor não está, não se detém nisso aí. Ele respeita a sua fé. Se a sua fé é para você ter só um tênis, vamos dizer assim, de uma marca, mas você gostaria de ter um tênis de outra marca, você não vai se importar em querer comprar ou trabalhar ou adquirir um tênis de uma marca mais cara. Para você já está bom aquilo ali. Na fé também é assim, você já tem aí seu emprego, sua casa, sua família, seus netos, sei lá, ou tá agora casando, ou você é solteiro, mas para você já está bom, você já tem sua casa, você já está estabilizado no seu emprego. Então para você é o suficiente, essa é a sua fé. Mas aquelas 5 virgens prudentes, elas não achavam o suficiente estar com a lamparina acesa, estar participando de todos os trabalhos, atividades da igreja. Não, elas sentiam a necessidade de se aproximar mais de Deus. E aí ainda está o grande segredo, irmão. Aí que está, porque Deus conhece o coração. Os homens conhecem as nossas obras. Os homens conhecem o que a gente faz diante dos olhos dele. Mas Deus conhece o que está no nosso coração. Aí é onde você pensa assim, mas meu Deus, eu faço tanto. E aquele irmão que fez tão pouco, foi tão abençoado. Ele fez pouco, irmão, mas ele fez de coração. Aquelas pessoas que colocaram a oferta diante de Jesus, lá no templo, deram oferta, digamos assim, significativamente, né? Financeiramente, significativamente, de alto poder aquisitivo financeiro, uma oferta de valor financeiro muito grande, entendeu? Porém, uma viúva chegou lá e colocou. Aí Jesus disse assim, ó, a oferta daquela senhora ali, daquela viúva, que entrou para a história, a oferta dela, na verdade eu digo que vale mais do que todas as outras doações e donativos que foram entregados nesta noite aqui no templo. Mas por quê? Porque ela deu o que tinha. Isso não quer dizer que você tem que entregar seu carro, sua casa, sua aliança, sua televisão, seu computador, seu smartphone, seu tablet. Não. Sua empresa para a igreja, não é nada disso. Meu. Isso quer dizer que ela entregou o que ela tinha. Ela disse, Senhor, tudo que eu tenho é teu, toma. Irmão, mas no tempo da graça, o Senhor não quer o teu dinheiro, a tua oferta. A oferta, as contribuições é para ajudar o crescimento da obra de Deus, é para ajudar a levar a palavra de Deus, que hoje está sendo diferente, né? Hoje me parece que as ofertas estão sendo para levar os pastores de avião, de carro, de jatinho, de um lado para outro, e você não vê esses mesmos pastores indo fazer a obra de Deus, digamos assim, lá no interior do Nordeste, no interior aqui de São Paulo, de Mato Grosso, nos interiores de nossos estados, nas comunidades ribeirinhas. Só vai para os Estados Unidos, né? Só vai lá para Canadá, para França, para Inglaterra. Você não vê eles ir para a África.
Por que será, hein, irmão? Eu sei por quê, mas pergunto você por que será, né? Então, meus queridos irmãos, a oferta é para isso, é para que os missionários, os obreiros da igreja, levem a palavra de Deus. Então, muitas vezes são desvirtuados, feitas as coisas de forma em seus próprios benefícios e não em benefício da casa do Senhor. Não vou entrar nesse detalhe aqui, que o objetivo dessa reflexão é mostrar para vocês o que a gente precisa, além da doutrina da igreja, além de estar nos cultos, assíduos nos cultos, a gente precisa estar nos pés do Senhor. A gente precisa estar buscando a Deus, né? Eu conheço a história que aconteceu no Nordeste, que era muito citada e falada lá no Norte, quando eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus no ano de 1987, né? Então agora em 2027 faz o quê? 40 anos. E eu quero dizer a vocês que eu sempre ouvi esse testemunho de um senhor que todo mundo considerava ele como um morador de rua, como uma pessoa sem dono, como pessoa até desprezível, né? E o nome dele era João, todo mundo chamava ele de Joãozinho. E todo dia de culto, o Joãozinho chegava na igreja. Ele entrava na igreja, joelhava lá e fazia sua oração em alto tom. O Joãozinho todo dia se colocava lá, às vezes ele ia diante ali do púlpito, joelhava e falava: Jesus, eu sou o Joãozinho. Levantava e ia embora. No dia que ele chegava no último banco da igreja, dobrava o joelho e gritava: Jesus, eu sou o Joãozinho. Isto era a oração daquele moço chamado João. Isso se prolongou aí por 1 ano, 2 anos, 3 anos, e um certo dia o Joãozinho parou de aparecer nos cultos. E os irmãos, os obreiros, os diáconos e o próprio pastor e aquela comissão de pessoas de missão, de evangelismo, missão, sentiu falta do Joãozinho. O povo sentiu falta, porque ele não incomodava ninguém. Ele chegava ali, dobrava o joelho e falava: Jesus, eu sou o Joãozinho. Alguns até davam risada, alguns até brincavam, mas ele todo dia fazia essa oração. E depois de 3 anos, o Joãozinho parou de aparecer e as pessoas ficaram preocupadas, os irmãos se preocuparam e começaram a buscar, a procurar. Alguém viu, perguntar para um irmão: ô irmão, você viu o Joãozinho na rua aí esses dias? E sempre o pessoal passava por eles na rua, né? Ô Joãozinho, e parou de ver. Resolveram procurar o Joãozinho e ficou por isso aí. Joãozinho desapareceu, sumiu, será que foi embora para outra cidade? O que foi que houve? Depois de quase 3 meses, Joãozinho apareceu lá. E aí o Joãozinho chegou e falou para o pastor: pastor, eu quero dar um testemunho. E o pastor falou: meu Deus, como é que eu faço agora, né? O Joãozinho não é membro da igreja, não é batizado nas águas, né, irmãos? Por isso que eu digo, nosso Deus não se detém no uso e costume de uma igreja, de uma religião. Ele é muito além do que isso, irmão. Nosso Deus não tem formalidade. Seu Deus tem compaixão, amor. Ah, Deus, obrigado, viu? Ai de nós se não fosse o teu amor. Ai de nós já teria sido esmagados, muitas vezes até pelas religiões, até pela casa em que a gente serve ao Senhor. Talvez a gente já teria sido esmagado, Senhor, se não fosse a tua misericórdia. Obrigado, Espírito Santo. Aí o pastor olhou para o pastor auxiliar: e aí, irmão, o Joãozinho quer falar. Deixa ele falar, né? Aí ele pegou o microfone: irmão, vamos ver o Joãozinho. Joãozinho andou desaparecido, uma alegria ter ele aqui no culto, né? Apesar dele não ficar nos cultos, o pastor ainda brincou. Apesar dele não ficar nos cultos aqui, mas ele vinha aqui fazer a oração dele. E vamos ver o que aconteceu com o Joãozinho. Tá bom, irmão, pode dar oportunidade para o Joãozinho. Em outras palavras, o pastor se ausentou da responsabilidade, jogou sobre a igreja. Não, tá bom, pastor, deixa Joãozinho falar. Ele pegou o microfone e falou: eu fui atropelado e eu estava no hospital em sono, não sabia onde é que estava. Depois foi que eu fui saber que eu estava internado no UTI. E quando eu estava lá,
não sei com quanto tempo eu estava, eu só sei que chegou um médico, eu via bastante médico, e chegou um outro médico com uma roupa azul, não era branca que nem dos outros médicos, era uma roupa azul. E aquele médico chegou e falou assim: Joãozinho, eu sou Jesus. Você entendeu, irmão? Eis a diferença daqueles que só participam de atividades dos cultos, numa normalidade, para aqueles que querem se identificar. E Joãozinho disse assim: eu vi, naquela hora eu acordei. Então como é que tem sido a sua oração, a sua entrega? Você está ali na igreja simplesmente para o pastor ver você na igreja? Você está ali simplesmente para cantar no coral, ou para pregar, ou para ouvir a palavra de Deus, porque você gosta, é a coisa boa, você se sente alegre, se sente feliz de estar na igreja? Ou você vai na igreja simplesmente para dizer assim: Jesus, eu sou o Ronivaldo, eu estou aqui, Senhor, e eu preciso de Ti hoje, precisei de Ti ontem, preciso do Senhor hoje, preciso do Senhor agora, e vou precisar do Senhor todos os dias da minha vida. E quem sabe um dia Ele chega e diga assim: Ronivaldo, eu estou aqui, você disse que precisa de mim, eu estou aqui. Então eu tomo como exemplo, irmãos, um testemunho do Joãozinho, com referente às 5 e às 10 virgens, às 5 prudentes e às 5 insensatas. As 5 prudentes era que nem Joãozinho, elas iam para a igreja não simplesmente pela convocação pastoral, por prazer, por alegria de participar de alguma coisa, mas ela ia para adorar a Deus. Se ela fosse pregar, ela ia para pregar a palavra de Deus. Se ela fosse chegar lá e ficar sentada orando, buscando a Deus, elas iam para isso. Ela estava ali para buscar, elas queriam, as 5 sensatas, prudentes, elas queriam, era Deus. Além do cargo, além da função, do chamado ministerial que elas tinham, ela queria Deus. Elas queriam a presença de Deus. Era o suficiente, né? Quando Paulo orou e disse: Senhor, eu tenho uma deficiência espiritual, eu tenho uma dificuldade que atrapalha a minha vida, que me causa dificuldades para ter uma vida mais de santidade, de ter uma vida melhor diante de Ti, de mais adoração. Eu tenho uma dificuldade, que a Bíblia chama de espinho, a espinha de Paulo, o espinho que tinha sobre Paulo, né? Era uma dificuldade, uma insuficiência que ele tinha na vida dele, não sei se uma física ou espiritual. E ele orou, e aí o Senhor disse assim: ô Paulo, a minha graça te basta. A graça, irmão, basta, é o suficiente. A graça de Deus, ela supera as nossas dificuldades. Você sabe por que você está de pé ainda? Por causa da graça. A graça, a unção de Deus, a presença do Espírito Santo que nos mantém de pé. Quando você pensa em desistir, aí você diz: não dá. Não dá para ser que nem as 5 virgens insensatas, que tem a lamparina acesa, mas não tem reserva. Eu preciso continuar. Sabe? Eu tenho aí 30... Está fazendo agora 38 anos que sirvo a Deus, e eu ainda estou colhendo orações que eu fiz quando era jovem. Ainda estou vivendo momento de resposta de oração de 38 anos atrás. Então está aí a importância de você que é jovem, de você que está... Você não sabe do dia de amanhã, você não sabe o que você vai passar no dia de amanhã, a dificuldade espiritual, a espinha que vai vir sobre a sua vida, o espinho que vai vir sobre a sua vida, a atrapalhação, o impedimento. Então você precisa ter reserva, irmão. Você precisa ter aí a sua vasilha cheia de azeite, para quando você não tiver força de orar, a lamparina não se apagar. Porque se a reserva, se sua vasilha de azeite não estiver cheia, quando você não tiver força de orar, irmão, a lamparina vai apagar e aí você vai desviar. Quantas pessoas ficam sem força de orar, de buscar a Deus, até de ir para a igreja, às vezes, ou de exercer um ministério, mas eles não pecam, eles ficam ali, passando aquela luta, passando aquela angústia, aquela aflição, aqueles momentos difíceis da vida deles,
até que Deus abra as portas, até que Deus dê uma solução, até que eles consigam sair da situação com a ajuda de Deus, é porque ele tem reserva. A luz não se apagou 100%. Mesmo a luz estando ali, a lamparina está acesa, ela está acesa, não se apagou porque ainda tem azeite, ele tinha azeite. E se você não fazer uma reserva, irmão, igual na sua vida financeira, pensa comigo, poxa vida, você não tem nenhum centavo em casa, aí de repente cai uma pessoa doente, como é que você vai fazer para comprar um remédio? Se você não conseguir um remédio aí do município, ou do estado, ou da federação, como você vai fazer? Você vai ter que tomar um dinheiro emprestado, né, irmãos? Você vai fazer como as 5 virgens insensatas que foram pedir azeite emprestada. Mas azeite não se empresta e não se toma emprestado. O dinheiro, né, irmãos? Você ainda pode fazer um empréstimo no banco, fazer um empréstimo a um irmão, um amigo, ou pedir alguém da família, o cartão emprestado. Mas azeite, irmão, deixa eu te dizer, azeite você não toma emprestado. E você não pode emprestar, ele é seu. Você conquistou o azeite. É sua. Está em você. Você não pode tirar o Espírito de Deus, a unção de Deus, o Espírito de Deus que está em você, vai prestar para alguém. Foi sua conquista. Foi a sua oração, foi o seu jejum, foi os seus momentos de lágrima que você passou diante do Senhor. Então, receba essa pequena reflexão aí nessa tarde, aqui no Monte da Vitória. Eu tinha até falado com Deus, Deus, eu vou parar de gravar reflexão, porque as pessoas acham que eu até sou maluco, né? Fico gravando essas reflexões aí, gravando essas reflexões em cima do monte. É que a gente vem orar, né, irmão? A gente vem buscar a Deus um pouco, às vezes de manhã, às vezes de tarde. E aí você acaba gravando aí alguma reflexão. E às vezes a gente acaba soltando aí no nosso canal no YouTube, que tem pouquinhas pessoas, né? Mas para me ajudar, você que está assistindo esse vídeo aí, se inscreva nele. Você não precisa ativar aí as notificações para não ser incomodado, né? Mas basta você apertar lá, inscreva-se, você vai estar ajudando o canal. Se você apertar o joinha também, outras pessoas vão receber esse vídeo na tela do seu celular quando acessar o YouTube. Quem sabe você ouviu essa palavra, não teve assim efeito, essa palavra não foi para você, mas alguém precisa saber, alguém precisa entender que a gente precisa ter azeite em reserva para no dia mau, no dia de tribulação, no dia em que você não puder buscar azeite na fonte, você não puder orar, jejuar, consagrar, você não puder ir na igreja, você tem azeite, você tem reserva para se manter, né? Já pensou, irmão? Você poder ficar aí, vem uns dias maus sobre o nosso país, aí de repente você não for proibido, que nem foi na época da pandemia, que você não podia se reunir na igreja, né? Imagina aí, crente sem azeite, ficar aí um ano sem congregar. Se não tiver azeite, ele vai desviar, ele vai se esfriar, ele vai parar, né? Parar uma coisa e desviar a outra. Como você dizia, você volta para a velha prática. Você bebia, você volta a beber. Você fumava, você volta a fumar. Você era um adúltero, você volta a adulterar. E etc, e etc. Parar, você fica parado. Simplesmente você não avança na vida espiritual. E você não redrigue, você fica ali parado, né? Você não vai para o mundo, não vai para pecar, não vai fazer as coisas do mundo lá, roubar, matar, prostituir, fumar, beber. Você não volta a fazer nada disso. Mas você fica ali, sem ir para a igreja, sem buscar a Deus, simplesmente estacionado na vida espiritual. Isso quer dizer parado. Mas se você tiver um pouquinho de azeite, mesmo parado, essa lâmpada não vai apagar. Você não vai negar o nome do Senhor, como diz no livro de Apocalipse. Tendo pouca força, não negaste o meu nome. Por isso eu te livrarei das tentações que há de vir para tentar os que habitam na face da terra. Foi a promessa do Senhor. Você tem pouca força, irmão? Todo mundo passa momentos de pouca força. Todos os pastores, em algum momento da vida, já pensou em parar de ser pastor. Devido às lutas, às aflições, às ingratidões e às perseguições. Todos. Mas não parou. Por quê? Porque tinha azeite. Porque o Espírito Santo falou, não deixou. Tá bom? Então fique com essa palavra de reflexão, medite nela, né? Busque conhecimento na palavra de Deus, né? Não vá em ideologia de homens, de pastores, de pastoras, não.
O que a Bíblia diz importante não é o que alguém diz da Bíblia para mim. O importante é que a Bíblia diz de Jesus para mim. Então eu fico com essa palavra. O importante para a minha vida é o que a Bíblia diz de Jesus para mim. Não é o que um homem, ou que uma mulher, ou que um sacerdote, ou que um pastor, ou que um ministro do Evangelho fale de Jesus para mim. O importante é que a Bíblia diz de Jesus para mim. Entendeu, irmão? Que Deus abençoe a sua vida.